Seção 3 das obrigações acessórias. Artigo 225. A empresa é também obrigada a preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos. 2. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. 3. Prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. 4. Informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele instituto. 5. Revogado. 6. Afichar cópia da Guia da Previdência Social, relativamente à competência anterior, durante o período de um mês, no quadro de horário de que trata o artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho. 7. Informar, anualmente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida, o nome, o número de inscrição na Previdência Social e o endereço completo dos segurados de que trata o inciso 3 do parágrafo 15 do artigo 9º, por ela utilizados no período, a qualquer título, para distribuição ou comercialização de seus produtos, sejam eles de fabricação própria ou de terceiros, sempre que se tratar de empresa que realize vendas diretas. Inciso 8. Comunicar, mensalmente, os empregados a respeito dos valores descontados de sua contribuição previdenciária e, quando for o caso, dos valores da contribuição do empregador incidentes sobre a remuneração do mês de competência por meio de contra-cheque, recibo de pagamento ou documento equivalente. Parágrafo 1. Sobrescrito as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento. Parágrafo 2º. A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia 7 do mês seguinte àquele a que se referirem as informações. Parágrafo 3º. A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1999. Parágrafo 4º. Preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa. Parágrafo 5º. A empresa manterá arquivados os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo e os documentos comprobatórios do pagamento de benefícios previdenciários reembolsados até que ocorra a prescrição, relativa aos créditos decorrentes das operações a que os documentos se refiram, observados o disposto no parágrafo 22 e nas normas estabelecidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia e pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 6º. O Instituto Nacional do Seguro Social e a Caixa Econômica Federal estabelecerão normas para disciplinar a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, nos casos de rescisão contratual. Parágrafo 7º. Revogado. Parágrafo 8º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao adquirente, consignatário ou cooperativa, subrogados na forma deste regulamento. Parágrafo 9º. A folha de pagamento de que trata o inciso 1 do caput, elaborada mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá discriminar o nome do segurado, indicando cargo, função ou serviço prestado. 2. Agrupar os segurados por categoria, assim entendido, segurado empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual. 3. Destacar o nome das seguradas em gozo de salário maternidade. 4. Destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais. 5. Indicar o número de quotas de salário família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso. Parágrafo 10. No que se refere ao trabalhador portuário avulso, o órgão gestor de mão de obra elaborará a folha de pagamento por navio, mantendo-a disponível para uso da fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social, indicando o operador portuário e os trabalhadores que participaram da operação, detalhando, com relação aos últimos, os correspondentes números de registro ou cadastro no órgão gestor de mão de obra. 2. O cargo, função ou serviço prestado. 3. Os turnos em que trabalharam. E 4. As remunerações pagas, devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores e a correspondente totalização. Parágrafo 11. No que se refere ao parágrafo anterior, o órgão gestor de mão de obra consolidará as folhas de pagamento relativas às operações concluídas no mês anterior por operador portuário e por trabalhador portuário avulso, indicando, com relação a estes, os respectivos números de registro ou cadastro, as datas dos turnos trabalhados, as importâncias pagas e os valores das contribuições previdenciárias retidas. Parágrafo 12. Para efeito de observância do limite máximo da contribuição do segurado trabalhador avulso, de que trata o artigo 198, o órgão gestor de mão de obra manterá resumo mensal e acumulado, por trabalhador portuário avulso, dos valores totais das férias, do 13º salário e das contribuições previdenciárias retidas. Parágrafo 13. Os lançamentos de que trata o inciso 2 do caput, devidamente escriturados nos livros diário e razão, serão exigidos pela fiscalização após 90 dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente, atender ao princípio contábil do regime de competência,
2. Registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rúbricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços. Parágrafo 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas que identifiquem as respectivas rúbricas utilizadas na elaboração da folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil. Parágrafo 15. A exigência prevista no inciso 2 do caput não desobriga a empresa do cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração contábil. Parágrafo 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil e o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 486, de 3 de março de 1969, e seu regulamento. 2. A pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do livro caixa e livro de registro de inventário. E 3. A pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que mantenha a escrituração do livro caixa e livro de registro de inventário. Parágrafo 17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá apresentar os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo à sua congênere no Brasil, observada a solidariedade de que trata o artigo 222. Parágrafo 18. Para o cumprimento do disposto no inciso 5 do caput serão observadas as seguintes situações, e, caso a empresa possua mais de um estabelecimento localizado em base geográfica diversa, a cópia da guia da Previdência Social será encaminhada ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre os empregados de cada estabelecimento. 2. A empresa que recolher suas contribuições em mais de uma guia da Previdência Social encaminhará a cópia de todas as guias. 3. A remessa poderá ser efetuada por qualquer meio que garanta a reprodução integral do documento, cabendo à empresa manter, em seus arquivos, prova do recebimento pelo sindicato. E 4. Cabe à empresa a comprovação, perante a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social, do cumprimento de sua obrigação frente ao sindicato. Parágrafo 19. O órgão gestor de mão de obra deverá, quando exigido pela fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por operador portuário e por navio. Parágrafo 20. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de mão de obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados nas listas diárias referidas no parágrafo anterior. Parágrafo 21. Fica dispensado do cumprimento do disposto nos incisos 5 e 6 do caput o contribuinte individual, em relação ao assegurado que lhe presta serviço. Parágrafo 22. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária fica obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os sistemas e os arquivos, em meio eletrônico ou assemelhado, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, os quais ficarão à disposição da fiscalização. Parágrafo 23. A cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social dos seus cooperados e contratados, respectivamente, como contribuintes individuais, se ainda não inscritos. Parágrafo 24. A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, onde conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária. Parágrafo 25. A contribuição do empregador de que trata o inciso 8 do caput compreende aquela destinada ao seguro de acidentes do trabalho e ao financiamento da aposentadoria especial, sem prejuízo de outras contribuições incidentes sobre a remuneração do empregado. Artigo 226. O município, por intermédio do órgão competente, fornecerá ao Instituto Nacional do Seguro Social, para fins de fiscalização, mensalmente, relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habites concedidos, de acordo com critérios estabelecidos pelo referido instituto. Parágrafo 1. O sobrescrito a relação a que se refere o caput será encaminhada ao INSS até o dia 10 do mês seguinte àquele a que se referirem os documentos. Parágrafo 2. O encaminhamento da relação fora do prazo ou a sua falta e a apresentação com incorreções ou omissões sujeitará o dirigente do órgão municipal à penalidade prevista na linha F do inciso 1 do artigo 283. Artigo 227. Revogado. Artigo 228. O titular do cartório de registro civil de pessoas naturais remeterá ao INSS, no prazo de um dia útil, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, ou pelo sistema que venha a substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Parágrafo 1º. Para os municípios que não dispõem de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet, fica autorizada a remessa da relação no prazo de 5 dias úteis, conforme critérios definidos pelo INSS. Parágrafo 2º. Os registros de nascimento e de natimorto conterão, obrigatoriamente, as seguintes informações do registrado e da filiação: inciso 1, nome completo; 2, número de inscrição no CPF; inciso 3, sexo; e 4, data e local de nascimento. Parágrafo 3º. Os registros de casamento e de óbito conterão, obrigatoriamente, as seguintes informações do registrado: inciso 1, nome completo; 2, número de inscrição no CPF; inciso 3, sexo; e quatro, data e local de nascimento do registrado. Parágrafo 4º. Além das informações a que se refere o parágrafo 3º, constarão dos registros de casamento e de óbito, caso estejam disponíveis, os seguintes dados: inciso 1, número de inscrição no PIS ou no PASEP; 2, NIT; inciso 3, número de benefício previdenciário ou assistencial, se o falecido for titular de qualquer benefício pago pelo INSS; 4, número de registro da carteira de identidade e órgão emissor.
Inciso 5, número do título de eleitor, e, inciso 6, número de registro e série da carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º, na hipótese de não haver sido registrado nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbação, anotação e retificação no mês, o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais comunicará este fato ao INSS até o 5º dia útil do mês subsequente, na forma estabelecida pelo INSS. Parágrafo 6º, o descumprimento de obrigação imposta por este artigo e o fornecimento de informação inexata sujeitarão o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais, além de outras penalidades. A penalidade prevista na linha E do inciso 1 do caput do artigo 283 e a ação regressiva, na forma estabelecida pelo INSS, seção 4 da competência para arrecadar, fiscalizar e cobrar. Artigo 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para, arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único do artigo 195, bem como as contribuições incidentes a título de substituição. 2. Constituir seus créditos por meio dos correspondentes lançamentos e promover a respectiva cobrança. 3. Aplicar sanções. 4. Normatizar procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições referidas no inciso 1, parágrafo 1. Os sobrescritos auditores fiscais da Previdência Social terão livre acesso a todas as dependências ou estabelecimentos da empresa, com vistas à verificação física dos segurados em serviço, para confronto com os registros e documentos da empresa, podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e demais documentos necessários ao perfeito desempenho de suas funções, caracterizando-se como embaraço à fiscalização qualquer dificuldade oposta à consecução do objetivo. Parágrafo 2º. Se o auditor fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso 1 do caput do artigo 9º, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. Parágrafo 3º. A fiscalização das entidades fechadas de previdência privada, estabelecida na Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, será exercida pelos fiscais de contribuições previdenciárias do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente credenciados pelo órgão próprio, sem prejuízo das atribuições e vantagens a que fazem jus, conforme disposto no Decreto nº 1317, de 29 de novembro de 1994. Parágrafo 4º. A fiscalização dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos da Lei nº 9717, de 27 de novembro de 1998, será exercida pelos fiscais de contribuições previdenciárias do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente credenciados pelo órgão próprio, sem prejuízo das atribuições e vantagens a que fazem jus, conforme orientação expedida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Parágrafo 5º. Aplica-se à fiscalização de que tratam os parágrafos 3º e 4º disposto na Lei nº 8.212, de 1991, neste regulamento e demais dispositivos da legislação previdenciária, no que couber e não colidir com os preceitos das leis nº S. 6.435, de 1977, e 9.717, de 1998. Artigo 230. A Secretaria da Receita Federal é o órgão competente para, arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nos incisos 6 e 7 do parágrafo único do artigo 195. 2. Constituir seus créditos por meio dos correspondentes lançamentos e promover a respectiva cobrança. 3. Aplicar sanções. E 4. Normatizar procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições de que trata o inciso 1, seção 5 do Exame da Contabilidade. Artigo 231. É prerrogativa do Ministério da Previdência e Assistência Social, do Instituto Nacional do Seguro Social e da Secretaria da Receita Federal o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito o disposto nos artigos 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestarem todos os esclarecimentos e informações solicitados. Artigo 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste regulamento. Artigo 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputar indevida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário. Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contém a informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira. Artigo 234. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, de acordo com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cabendo ao proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável ônus da prova em contrário. Artigo 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Artigo 236. Deverá ser dado tratamento especial ao exame da documentação que envolva operações ou assuntos de caráter sigiloso, ficando o fiscal responsável obrigado à guarda da informação e à sua utilização exclusivamente nos documentos elaborados em decorrência do exercício de suas atividades. Artigo 237. A autoridade policial prestará à fiscalização, mediante solicitação, o auxílio necessário ao regular desempenho dessa atividade.
Seção 6 das contribuições e outras importâncias não recolhidas até o vencimento. Artigo 238. Os créditos de qualquer natureza da Seguridade Social, constituídos ou não, vencidos até 31 de dezembro de 1991 e não pagos até 2 de janeiro de 1992, serão atualizados monetariamente com base na legislação aplicável e convertidos, nessa data, em quantidade de unidade fiscal de referência diária. Parágrafo 1. Sobrescrito os juros de mora calculados até 2 de janeiro de 1992 serão, também, convertidos em unidade fiscal de referência, na mesma data. Parágrafo 2º. Sobre a parcela correspondente à contribuição, convertida em quantidade de unidade fiscal de referência, incidirão juros moratórios à razão de 1%, ao mês calendário ou fração, a partir de fevereiro de 1992, inclusive, além da multa variável pertinente. Parágrafo 3º. Os créditos calculados e expressos em quantidade de unidade fiscal de referência conforme o disposto neste artigo serão reconvertidos para moeda corrente, com base no valor da unidade fiscal de referência na data do pagamento. Artigo 239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas a e atualização monetária, quando exigida pela legislação de regência. 2 juros de mora, de caráter irrelevável, incidentes sobre o valor atualizado, equivalentes a linha A, 1% no mês do vencimento. A linha B, taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia nos meses intermediários, e a linha C, 1% no mês do pagamento, e 3 multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais. Para fatos geradores ocorridos a partir de 28 de novembro de 1999, a linha A, para pagamento após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento. 1,8% dentro do mês de vencimento da obrigação, 2,14% no mês seguinte, ou 3,20% a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação. A linha B, para pagamento de obrigação incluída em notificação fiscal de lançamento, 1,24% até 15 dias do recebimento da notificação, 2,30% após o 15º dia do recebimento da notificação, 3,40% após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até 15 dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, ou 4,50% após o 15º dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, enquanto não inscrita em dívida ativa, e a linha C, para pagamento do crédito inscrito em dívida ativa. 1,60% quando não tenha sido objeto de parcelamento, 2,70% se houve parcelamento, 3,80% após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento, ou 400% após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento. Parágrafo 1. Sobrescrito, revogado pelo Decreto número 6.224, de 2007. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento, incidirá um acréscimo de 20% sobre a multa de mora a que se refere o inciso 3. Parágrafo 3º. Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do pagamento que se efetuar. Parágrafo 4º. O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se refere o parágrafo 2º. Parágrafo 5º. É facultada a realização de depósito à disposição da Seguridade Social, sujeito ao mesmo percentual do item 1 da linha B do inciso 3, desde que dentro do prazo legal para apresentação de defesa. Parágrafo 6º. A correção monetária e aos acréscimos legais de que trata este artigo aplicar-se à legislação vigente em cada competência a que se referirem. Parágrafo 7º. As contribuições de que trata o artigo 204, devidas e não recolhidas até as datas dos respectivos vencimentos, aplicam-se multas e juros moratórios na forma da legislação pertinente. Parágrafo 8º. Sobre as contribuições devidas e apuradas com fundamento no inciso 4 do caput do artigo 127 e no parágrafo 1º do artigo 348 incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50%, e multa de 10%. Parágrafo 8º. A incidência de juros moratórios e multa de que trata o parágrafo 8º será estabelecida para fatos geradores ocorridos a partir de 14 de outubro de 1996. Parágrafo 9. Não se aplicam as multas impostas e calculadas como percentual do crédito por motivo de recolhimento fora do prazo das contribuições, nem quaisquer outras penas pecuniárias. As massas falidas de que trata o artigo 192 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as missões diplomáticas estrangeiras no Brasil e aos membros dessas missões quando assegurada a isenção em tratado, convenção ou outro acordo internacional de que o Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes. Parágrafo 10. O disposto no parágrafo 8º não se aplica aos casos de contribuições em atraso a partir da competência abril de 1995, obedecendo-se, a partir de então, às disposições aplicadas às empresas em geral. Parágrafo 11. Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere o inciso 4 do artigo 225, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em 50%. Artigo 240. Os créditos de qualquer natureza da Seguridade Social, constituídos ou não, que forem objeto de parcelamento serão consolidados na data da concessão e expressos em moeda corrente. Parágrafo 1. Sobrescrito os valores referentes a competências anteriores ao sobrescrito de janeiro de 1995 e expressos em unidade fiscal de referência serão reconvertidos para moeda corrente, com base no valor da unidade fiscal de referência na data do pagamento.
Parágrafo 2º. O valor do crédito consolidado será dividido pela quantidade de parcelas mensais concedidas na forma da legislação pertinente. Parágrafo 3º. O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros na forma da legislação pertinente. Parágrafo 4º. A parcela mensal com valores relativos a competências anteriores a janeiro de 1995 será determinada de acordo com as disposições do parágrafo 1 sobrescrito, acrescida de juros conforme a legislação pertinente. Artigo 241. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de dezembro de 1991, cujo saldo devedor foi expresso em quantidade de unidade fiscal de referência diária a partir de um sobrescrito de janeiro de 1992, mediante a divisão do débito, atualizado monetariamente, pelo valor da unidade fiscal de referência diária no dia 1 sobrescrito de janeiro de 1992, terá o valor do débito ou da parcela expresso em unidade fiscal de referência reconvertido para moeda corrente, multiplicando-se a quantidade de unidade fiscal de referência pelo valor desta na data do pagamento. Artigo 242. Os valores das contribuições incluídos em notificação fiscal de lançamento e os acréscimos legais, observada a legislação de regência, serão expressos em moeda corrente. Parágrafo 1 sobrescrito. Os valores das contribuições incluídos na guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, não recolhidos ou não parcelados, serão inscritos na dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social, dispensando-se o processo administrativo de natureza contenciosa. Parágrafo 2º. Os juros e a multa serão calculados com base no valor da contribuição. Artigo 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra importância devida nos termos deste regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes. Parágrafo 1 sobrescrito. Aplica-se o disposto neste artigo em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado ou em caso de pagamento desse benefício sem observância das normas pertinentes estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2. O recebido a notificação, o empregador doméstico, a empresa ou segurado terão o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, redação dada pelo Decreto número 6.103, de 2007. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Após o prazo referido no parágrafo anterior, o crédito será inscrito em dívida ativa. Parágrafo 5º. Apresentada a defesa, o processo formado a partir da notificação fiscal de lançamento será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a procedência ou não do lançamento, cabendo recurso na forma da subseção 2 da seção 2 do capítulo único do título I do livro 5, parágrafo 6º ao lançamento considerado procedente aplicar-se ao disposto no parágrafo 1 sobrescrito do artigo 245, salvo se houver recurso tempestivo na forma da subseção I da seção 2 do capítulo único do título I do livro 5, parágrafo 7º. A liquidação de crédito incluído em notificação deve ser feita em moeda corrente, mediante documento próprio emitido exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 244. Revogado. Artigo 245. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação fiscal de lançamento, auto de infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria. Parágrafo 1 sobrescrito. As contribuições, atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados em livro próprio destinado à inscrição em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito. Parágrafo 2º. A certidão textual do livro de que trata este artigo serve de título para que o órgão competente, por intermédio de seu procurador ou representante legal, promova em juízo a cobrança da dívida ativa, segundo o mesmo processo e com as mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda Nacional, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Parágrafo 3º. Os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa, promover protesto de título dado em garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título será sempre recebido pró solvendo. Parágrafo 4º. Considera-se dívida ativa o crédito proveniente de fato jurídico gerador das obrigações legais ou contratuais, desde que inscrito no livro próprio, de conformidade com os dispositivos da Lei nº 6.830, de 1980. Parágrafo 5º. As contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social poderão, sem prejuízo da respectiva liquidez e certeza, ser inscritas em dívida ativa. Artigo 246. O crédito relativo a contribuições, atualização monetária, juros de mora, multas, bem como a outras importâncias, está sujeito, nos processos de falência, concordata ao concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União, aos quais é equiparado. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social reivindicará os valores descontados pela empresa do segurado empregado e trabalhador avulso, as decorrentes da sub-rogação de que tratam os incisos 1 e 2 do parágrafo 7º do artigo 200 e as importâncias retidas na forma do artigo 219 e não recolhidos, sendo que esses valores não estão sujeitos ao concurso de credores. Seção 7 da restituição e da compensação de contribuições e outras importâncias. Artigo 247. A restituição e a compensação de valores recolhidos indevidamente observarão os termos e as condições estabelecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Artigo 248. Revogado. Artigo 249. Revogado. Artigo 250. Revogado. Artigo 251. Revogado. Artigo 252. Revogado. Artigo 253. Revogado. Artigo 254. Revogado. Seção 8 do reembolso de pagamento.
Artigo 255. A dedução e o reembolso relativos a cotas do salário família e do salário maternidade e a compensação do adicional de insalubridade a que se refere o parágrafo 2º do artigo 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, observaram os termos e as condições estabelecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Parágrafo 1. O sobrescrito, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, revogado. Capítulo